Oi, eu sou Paula Serman, sou médica e consultora de imagem e a gente vai começar a conversar sobre a antropologia da moda. A antropologia da moda é uma área de estudo que visa entender a interferência, né, a influência dos adornos, da roupa, dos ornamentos na vida humana. Toda a história da vida humana foi contada com alguma roupa, com algo que cobria, algo que protegia o ser humano. Então é isso que a gente vai estudar. Todo e qualquer elemento da imagem comunica alguma coisa. Do fio de cabelo até a ponta do pé, a unha, o brinco, a barba, os óculos, tudo comunica. Tudo é um código visual que diz alguma coisa, que transmite uma mensagem de quem está vestindo, de quem está usando isso. E por que a gente está falando sobre isso aqui? Porque quando a gente lida com pessoas, quando a gente cuida de pessoas, a gente precisa observar a aparência da pessoa. A aparência é a primeira informação de um ser humano, de alguém que entra num consultório, alguém que entra numa sala. A primeira coisa que a gente vê é a aparência. Então, é um elemento primeiro, é um elemento fundamental, um elemento que nos dá muitas informações sobre quem é aquela pessoa, como ela se instala no mundo, como que ela habita o mundo, qual o diálogo que ela quer estabelecer com quem a vê. Então, a palavra moda vem do latim modus, que significa maneira, modo. E em inglês, moda se pronuncia fashion, que é uma corruptela da palavra façon, da palavra francesa façon, que também, né, quer dizer modo, maneira. E quando que se começou a falar em moda? Então foi na Idade Média, mais ou menos no século XV, que começou que essa palavra, né, essa ideia começou a circular. E, bem, quando se iniciou o desenvolvimento das cidades e teve a organização da vida das cortes, né, essa aproximação das pessoas da área urbana levou o desejo de imitar. Então, a nobreza criava, a burguesia imitava e assim sucessivamente. E assim começou a girar uma engrenagem que continua até hoje. Então, desde essa época, a moda serviu para distinguir, né, para estratificar, para distinguir uma pessoa da outra, distinguir uma classe social da outra. E ao longo de toda a história, se a gente olhar ao longo de toda a história, a gente vê que a moda sempre acompanhou o contexto social, econômico. Se a gente dormir durante 20 anos, a gente pode acordar e pegar uma revista de moda. Hoje em dia não seria uma revista, seria uma revista virtual, que seja um site, um perfil nas redes sociais de moda. E a gente vai conseguir entender de uma certa forma como é que está o mundo, como o homem, né, o ser humano, ele está se instalando no mundo, como que estão as relações interpessoais, as relações homem-mulher. Eu recomendo que vocês assistam um vídeo muito interessante, ele está disponível no YouTube, é um vídeo que se chama 100 anos de moda em 100 minutos. Ele é um vídeo de 2013, né, tem aí alguns anos, mas ele ainda é muito recente e ele mostra toda a evolução da moda ao longo de 100 anos e mostra também essa questão, né, do comportamento. Então a moda não tem, né, não se restringe somente àquela questão de o que está em alta, o que é tendência, o que não é, né, o que está na passarela, né? Isso tudo é um reflexo de quem? Da pessoa. E é nisso que eu vou focar. Na verdade, quem importa, o protagonista da moda é a pessoa. A pessoa é quem veste a roupa, é quem usa o acessório, é quem usa o adorno. Essa pessoa, ela tá comunicando, ela tá falando alguma coisa quando ela coloca um apetrecho. Na verdade, ela pode estar comunicando com intenção ou não. Ela pode estar comunicando bem ou mal, mas está comunicando. Então, é isso que importa, né? A pessoa é a protagonista da moda.
Então não se trata da gente falar de um pedaço de pano cobrindo alguém. Não, a gente está falando de da instalação dessa pessoa, né, na vida, né? Nessa forma como essa pessoa habita o mundo. Então, para a gente, né, como a gente está falando de pessoa, falar sobre algumas características importantes do ser humano. O ser humano ele tem uma intimidade. O que seria isso? A intimidade é um mundo interior, é aquilo que só ele conhece, é um mundo, né, vivo, criativo, é da intimidade que brota a criatividade, da intimidade que brotam as ideias, os sonhos, os desejos, aquilo que a gente tem de mais íntimo, né, tá aí. E a gente tem o desejo de manifestar a intimidade. A gente manifesta através do corpo, através da roupa. É um desejo de manifestar a intimidade. No entanto, a gente também quer proteger essa intimidade. A intimidade ela não tem que estar esparramada, não tem que estar aí exposta, totalmente exposta. Então a gente também tem um instinto natural de cobrir a intimidade, que se chama pudor ou vergonha. Então, ao mesmo tempo que é um desejo do ser humano manifestar esse mundo interior, é também um desejo proteger um pouco dele. Também, essa intimidade ela é manifestada livremente. O ser humano ele decide o que ele quer mostrar e o que ele não quer. O que ele quer expor, o que ele não quer. Porque ele tem liberdade. É um ser livre, ele decide. Ele tem uma capacidade de escolher. A liberdade permite ao ser humano uma vida biográfica, que é superior às suas necessidades, aos imperativos da realidade, e a liberdade permite que o ser humano ame. A pessoa também tem uma condição de diálogo. O ser humano ele tem uma necessidade de dialogar, de entregar o que ele tem dentro para que alguém receba. Tudo isso está relacionado ao vestir. Está relacionado a esse ato diário, habitual, cotidiano que todos nós temos, que é o ato de se vestir. Esse ato de vestir-se é um ato puramente humano e o de despir-se também. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas só o ser humano se veste. Ainda que a gente tenha um bichinho de estimação e que ele use uma roupinha, tudo bem, mas não foi ele que foi no armário dele para botar a roupinha dele, né? Foi o dono que colocou uma roupinha, que quis colocar aquela roupinha para trazer uma personalidade a ele, para trazer para protegê-lo do frio, enfim. Só o ser humano se veste. Só o ser humano se despe também. Então, dessa forma, o ser humano comunica a essência em vários níveis. Tem uma personalidade, né, da área da moda, o Alfredo Cruz, ele diz que há de se distinguir entre cobrir o corpo e adorná-lo. Se consiste somente em proteger o corpo do frio, é uma necessidade primária, né? Como de um animal de estimação, né? Ele vai proteger o corpo do frio. Nós, seres humanos, a gente tem uma necessidade além de só nos cobrirmos do frio, nos protegermos, né, do sol. A gente tem uma necessidade além. A gente não tá só com essa necessidade básica. Então, a moda, ela aparece quando a gente busca esse algo mais. Do que uma simples satisfação de uma necessidade material. Então, a moda ela humaniza a nossa presença física, concreta, nosso modo de estar com a roupa. Então, o vestir, ele não somente cobre o corpo, mas ele também carrega de sentido e expressividade a nossa presença física. Então, quando a minha roupa não traduz minimamente quem eu sou igual a todo mundo, né? Eu tô ali igual a todo mundo e, enfim, né? Mais do mesmo. Vestir-se é decidir como que eu me apresento, né? A mensagem que eu transmito e como eu posso controlar, em certa medida, o comportamento de quem me vê. Então, esse ato também não é algo que só diz respeito a mim. Não é algo que só diz respeito a quem veste. Vestir-se é um ato de responsabilidade, porque a gente provoca nos outros alguma resposta, alguma reação. E, muitas vezes, há uma questão nesse ato de vestir-se, nesse ato diário, né? Certamente, essa é a causa ou a consequência de questões também nas relações conjugais, na atividade profissional.
na relação com os filhos, na própria relação consigo mesmo, né? Tem alguma questão financeira relacionada, né? No ato de alimentar-se, né? Essa questão do vestir e o ato de alimentar-se, eles estão estreitamente relacionados. Na organização pessoal, na educação. O cuidado com a própria imagem, ela é um dos centros, né, da estrutura humana saudável. Um ser humano saudável, ele cuida naturalmente da própria imagem. Ele tem um apreço pela própria imagem. E a forma como a gente se veste interfere profundamente no nosso comportamento, na nossa postura, na nossa instalação na realidade. E na nossa consciência de nós mesmos. Se a gente não se veste, por exemplo, de acordo com o nosso papel social, a gente fica desencaixado, a gente fica perdido, fica sem eixo, sem direção. Então, esse ato é um ato, apesar de que muitas vezes considerado como um ato corriqueiro, como algo que, tudo bem se for de qualquer maneira, tudo bem, né, se eu vestir a primeira roupa que eu encontrar, ele é um ato que interfere profundamente em todo o nosso dia, em toda a nossa vida mesmo de relação. Então, o meu objetivo nesse curso é ensinar, né? Ensinar quais os elementos que compõem uma boa imagem, para que ela possa ser uma ferramenta de amadurecimento para cada um. E o que basicamente compõe uma boa imagem? O que faz com que a gente se vista bem? Bom, é preciso um pouco de conhecimento próprio, né? Um conhecimento de quem eu sou, do que eu quero, para onde eu vou, para que isso possa, né, ser imprimido na minha indumentária. Depois, é preciso conhecer também os códigos visuais que vão traduzir, né, essa mensagem. É como se fosse uma linguagem nova, né, que a gente aprende para a gente poder se comunicar. E esses códigos, eles estão dentro dos estilos pessoais. Depois, é importante que a gente tenha um domínio do nosso próprio corpo, né, da gente entender, né, o nosso corpo, a forma do nosso corpo, aquilo que cai melhor, aquilo que nos veste melhor, que tá de acordo com a nossa silhueta. Isso também é uma das grandes dores do vestir, né? É esse descompasso entre a silhueta e a roupa. Depois, é importante a gente saber quais são aqueles elementos que sujam a nossa imagem, aqueles elementos que dão uma empobrecida, que fazem com que a gente tenha uma imagem, transmita uma mensagem de descuido, uma mensagem de desleixo, ou uma mensagem desconectada mesmo com a nossa realidade. Uma mensagem que não tem nada a ver. E é importante também a gente saber, assim, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, né, como que eu me visto? Também é bem relevante que a gente converse sobre a beleza, sobre a elegância, que são elementos importantes no vestir. Há muita confusão com relação a isso, né? Com relação a o que é beleza, o que é ser elegante, se elegância tem a ver com alto poder aquisitivo, ou se todo mundo pode ser elegante. A questão do bom gosto. Como que eu posso ter um bom gosto? Como que eu posso aprimorar isso? E por último, é importante que a gente entenda assim, o que está envolvido nessa questão do vestir em termos de comportamento, né? Todo esse ato, ele está impregnado de virtudes, impregnado de bons hábitos, né? De boas inclinações e que a gente também vai exercitando conforme a gente vai se arrumando, conforme a gente vai construindo a nossa imagem e a gente também vai ganhando isso, né? Ganhando esses hábitos. Então, qual é o objetivo? Meu objetivo aqui é trilhar esse passo a passo com vocês, ensinar esse passo a passo, né? Como que a gente pode aprender os códigos visuais, como que a gente pode se comunicar melhor com a nossa imagem, fazendo com que isso tenha um impacto em toda a nossa vida, como uma ferramenta de amadurecimento humano, como uma ferramenta de instalação no mundo, como uma ferramenta de diálogo, um diálogo intencional, um diálogo consciente com as pessoas, né, com os demais.
Paula, queria, em primeiro lugar, te agradecer, né, pela reflexão sobre a pessoa e a moda, mas a moda não entendida como muitas vezes a gente que está nesse ambiente virtual, enfim, de Instagram, Facebook, etc., tende a entender a moda como puro fashionismo, né? O que tem seu lugar, né? A gente não está falando mal desse assunto, isso tem de fato seu lugar, que é um aspecto mais técnico, por assim dizer, com uma certa tendência, com uma certa intenção, né? Mas você propõe uma reflexão mais profunda acerca desse tema e eu queria que a gente pudesse explorar isso aqui fazendo uma reflexão a partir da nossa experiência enquanto médico, né? Então você já se apresentou como médica já no início aqui dessa aula, desse módulo, né? Então, geriatra, a gente já se conhece há muito tempo, toda a sua rotina e sua jornada nos setores de cuidados paliativos e dos pacientes terminais com câncer. E sempre que a gente entra no hospital, pelo menos sempre que eu entro no hospital, eu não posso deixar de perceber uma certa brutalidade que acontece com os pacientes, não tanto pela sua condição evidente, mas eu estou refletindo sobre uma outra coisa aqui, né? Mas para aqueles panos que se jogam em cima deles, né? Para aqueles aventais que se jogam em cima deles, onde não tem nenhum tipo de cuidado, aquilo é um recorte quadrado e cobre-se aquela pessoa, como a gente cobre de repente uma estante para não pegar poeira, né? Então, quando a gente está falando de moda e de vestimenta, de indumentária, eu gosto da tua proposta de reflexão acerca da pessoa humana pelo ângulo da dignidade, né? Então, se por um lado a gente veste as pessoas de fato para que elas estejam belas e chamem a atenção com uma certa intenção específica, seja uma intenção de se apagar, de acender, de se tornar sexy, de se tornar mais pensativa, etc. Isso é possível a gente fazer com os recursos, né, com os recursos da indumentária. Mas tem uma coisa que chama muito a nossa atenção, né? Tem um paciente lá no CTI ou numa enfermaria de hospital, coberto por um pano, com uma cor também bastante duvidosa, por assim dizer, do ponto de vista estético, né? Em geral é um branco, um verde água, um azul piscina, na melhor das hipóteses, com um emblema ali do hospital, indicando que ele é um tipo de móvel que está por ali, ou que ele é alguém que, sei lá, né, cujo alguém ou cujo quem se apaga e aparece um que, né, um portador de doença. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão a partir desse absurdo, né, que é uma das formas de se vestir, por assim dizer, do nosso tempo, que marcam uma fronteira que é a fronteira do sujeito que já está quase morrendo, do sujeito que ele tem ali uma perda, por assim dizer, de identidade, uma perda do nome, e se aventura um número, se aventura uma doença, né, se aventura um diagnóstico, e se perde, de algum modo, a história mais profunda, a história mais complexa daquele sujeito, inaugurando somente a história da doença, né, uma doença a ser cuidada, uma doença a ser abordada. E é claro que quando isso aparece, tem a tentação dos clínicos e dos psicólogos e dos enfermeiros que estão acompanhando esses pacientes acabarem também se esquecendo que tem uma pessoa ali, né? Então eu queria que você pudesse explorar um pouquinho essa conversa entre o modo de se vestir, a dignidade e a futilidade. Eu acho que seria muito proveitoso para a gente já inaugurar esse módulo. O que você acha, Paula? Sabe, veio um filme assim na minha cabeça enquanto você estava falando, porque essa atuação, a minha atuação atual, ela certamente teve uma semente na época que eu, né, desde a época que eu atuava com os pacientes terminais que de fato perderam a maioria dos pacientes que estão nesse estágio, principalmente por uma doença, né, doenças que acabam desfigurando, tirando a forma, né, compromete a forma humana dele. E esse adorno que a gente pode colocar, ele, de alguma forma, ele resgata essa forma humana. Então, o adorno, a indumentária, ele vem também para humanizar em qualquer situação, principalmente nesses casos mais limite, em que o ser humano já está, pela própria doença, desumanizado. De fato, há sim um olhar muito pouco humano, um olhar que não capta a dignidade. De fato, assim, é algo perceptível. Na minha atuação com pacientes terminais, era muito interessante perceber quando eles tinham uma atividade, né, para os pacientes que conseguiam se locomover até um determinado local, que se chamava, era um daycare.
né, onde eles tinham, né, cuidados de cabelo, de unha. Quando os pacientes não podiam ir, vinham voluntários. E, de fato, era impressionante como que o próprio comportamento deles diante da própria doença, diante da dor, era muito diferente. A gente podia, inclusive, mensurar isso, né? Vamos supor, né? Qual era a métrica? No caso, eram os resgates de morfina, né? Existiam muito menos resgates de morfina, muito menos doses adicionais de morfina para os pacientes que tinham dor quando eles passavam por esse cuidado da aparência, né? Esse resgate da humanização, esse resgate do ar de saúde, né? Digamos assim, que uma maquiagem trazia, que um corte de cabelo, uma barba feita, uma unha feita fazia, uma mudança de roupa, inclusive. E também a forma como os próprios profissionais de saúde se dirigiam a eles. Olha que coisa, né? Impressionante. De fato, precisa haver esse resgate mesmo, né? E essa intervenção, né? Uma postura ativa dos profissionais de saúde com relação a esse aspecto da estrutura humana. A moda, ela tem essa coisa da futilidade, né? Esse falso pensamento, né? Na verdade, não é tão falso assim, porque em algum momento, para algumas pessoas, em algumas situações, de fato, aquilo pode ser fútil mesmo. Mas a gente não pode cair nesse caminho, né? Nesse pensamento. O vestir, né, indumentário, os adornos, eles trazem pra gente esse eixo. Eu diria o eixo. Eles nos trazem nos ajudam a ter essa consciência de nós mesmos, nos ajudam a humanizar mesmo a nossa presença física, né? Como disse essa personalidade da moda. Então é bem importante esse olhar, né, para a aparência pelo profissional de saúde. O profissional precisa ter essa visão do todo e das partes, né? A visão do todo e das partes. E a aparência é um olhar primeiro, né? É um primeiro dado, é um dado fundamental e é um dado de anamnese, né? Que a gente pode dizer, é um dado para diagnóstico e também é um caminho de intervenção terapêutica. Quando você devolve para a pessoa, principalmente a pessoa que está doente, quando você devolve a forma, quando você devolve a cor, quando você devolve a beleza, o detalhe, né, o capricho, você devolve um pouco de vida, aquilo de vida que falta nela. É claro que você não devolve tudo, mas é um caminho de intervenção terapêutica, é um braço da intervenção terapêutica que jamais pode ser esquecido. Que, infelizmente, não nos é ensinado, né, Ítalo? A gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende isso de outras formas. Quem aprende de outra forma, mas faz parte desse eixo, né, da existência humana. Sim. Eu percebo, Paulo, assim, não sei se a gente... Sobre essa minha percepção a gente nunca conversou. A gente já conversou sobre inúmeros assuntos acerca desse tema. Mas eu percebo esse assunto da vestimenta, sobretudo, como se fosse uma curva, né? Uma curva de Gauss, vamos colocar assim, né? Onde existe um ponto ótimo, né? Como se fosse uma curva mesmo, né? Na qual existe um ponto ótimo do vestir, sendo que para trás, ou seja, se você está desatento com a indumentária, com a vestimenta, você se coisifica. Como, por exemplo, esse caso dos pacientes no hospital que são simplesmente cobertos com um pano, que é um pano sem intenção, por assim dizer, uma intenção funcional meramente, né? Então está coberto ali, porque também não vai ficar com as coisas à mostra, né? Então o sujeito se coisifica e esse pano, ele pode ir se humanizando, né? Ele pode ir dando intenção, pode ir ganhando cor, ganhando textura, pode ir ganhando forma, revelando aquilo que quer se revelar, escondendo aquilo que quer se esconder, etc. Até que chega-se num ponto ótimo no qual a intimidade da pessoa aparece, né? E depois entra todo o grande campo da frivolidade, onde começam a se acrescentar supérfluos desnecessários. Então aí vai também, eu acho que de cada circunstância, de cada caso, né? Para determinada pessoa um chapéu pode ser absolutamente supérfluo, para outra não. E a gente vai discutir isso aqui, vai ter a oportunidade de discutir isso aqui ao longo
do seu curso, né, do módulo, mas eu vejo isso como uma curva, né, na qual a gente precisa, uma das funções do terapeuta, do psicólogo ou do consultor de imagem e estilo, é encontrar exatamente esse lugar, né, esse range, essa faixa na qual a pessoa amplifica a sua dignidade, na qual ela revela mais a sua essência, na qual ela não perde a sua intimidade, na qual ela pode exercer melhor a sua liberdade de ser aquilo para qual ela pretende ser, não é? Então, essa é um pouco a ciência, a gente ganhar recursos para poder, recursos técnicos e recursos antropológicos para a gente poder entender onde se dá onde se dá esse lugar, né? O que para aquela pessoa é menos e o que para aquela pessoa é mais, né? Onde se encontra isso? Veja, ninguém vai dizer que, por exemplo, um hábito, via foto esses dias, né? Por acaso, né? Entrando aqui, eu vi a foto de uns desses irmãos de caridade, né, numa missão dessas de paz no Haiti, se eu não me engano, e estavam abraçando um desses irmãos de caridade religiosos, estava com uma pessoa no colo, né, uma criancinha no colo, resgatando de algum lugar terrível. Era a foto, era essa. E esse sujeito, ele tá com, entre aspas, um pano marrom cobrindo. Acho que vale a pena a gente investigar qual que é a diferença desse pano marrom e do pano do hospital. Porque aparentemente parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Você tem um sujeito doente no hospital, doente, né? Diminuído, olhado só por um ângulo dos médicos ali. Então é um fígado, é um rim, é um baço, é uma perna, é um câncer, né? E por outro lado você tem uma pessoa, né, em missão, vamos botar assim, absolutamente ativa, desprendida, não está presa a nada, ela não leva quinquilharias na sua bagagem, ela pode sair do Brasil e ir para o Haiti para dar sua vida por aquele pobre que ele nem sabe quem é, que ele nem conhece. Aparentemente é a mesma coisa, são dois panos, só que um é marrom, outro é branco. Mas em ação, não é verdade que revela uma coisa completamente distinta? Né? Então eu sempre falo assim, né? A peça, ela nunca tá sozinha. Como eu falei, as roupas são para as pessoas, né? Quem é mais importante nessa história é quem tá dentro da roupa. E qual é a função que essa pessoa exerce. Quando a gente coloca um pano marrom numa pessoa que tem uma função de caridade, de entrega, de serviço total, né, disponibilidade total de serviço ao outro, a gente está comunicando isso com esse pano marrom, né? Simplicidade, entrega, desprendimento, dá lugar para que uma outra pessoa viva nele, né? Para que ele possa se dar ao outro, né? Para que ele possa exercer com toda a liberdade, né, essa função, né? Eu costumo dizer que a roupa, ela é digamos, uma armadura. Mas não é uma armadura no sentido de nos prender. Um soldado, ele precisa de uma armadura. Quando ele vai para uma guerra, ele precisa que a armadura faça o quê? Que proteja, que dê mobilidade para ele, né? Ao mesmo tempo que protege, que tem a carapaça, vai permitir os movimentos para que ele lute. Na verdade, assim, hoje em dia as coisas são um pouco diferentes nesse campo, mas, enfim, né? Eu gosto muito de ver filmes e séries antigas, né? Que mostram até um pouco mais de valentia, né? De corpo a corpo ali. E é muito interessante isso, né? Como que aquela armadura, ela não encarcera. É uma armadura que ajuda a quê? A executar a função. Então, a nossa armadura, ela precisa ser dessa forma. Qual é a nossa função? Qual é meu serviço? A quem eu estou servindo? Para quê? O que eu estou fazendo? E aí, a partir daí, eu vou buscar aquilo que não é nem mais nem menos. Eu vou eleger aquilo que é melhor. E aí eu gosto muito dessa questão, né, de tocar nesse ponto da elegância, que é exatamente essa medida que você falou, sabe? A pessoa elegante, ela de fato elege o melhor. Mas o melhor para quem? Não é o melhor para mim, né? É o melhor para ela. Às vezes me perguntam, qual é a melhor roupa para isso? Olha, eu não sei. A melhor roupa é aquela que te serve, para o teu estilo de vida, para a tua condição financeira, para as tuas atividades diárias, para aquela, né, enfim, né, dentro do teu contexto, dentro da tua situação geográfica, do clima onde você vive. Então todas essas variáveis precisam ser consideradas. E a pessoa elegante, ela consegue medida.
A pessoa elegante é essa pessoa que tem domínio de si, domínio daquilo, né? Domínio da própria vida, rédea. Ela tem a rédea da própria vida. Então, por isso, ela não se excede, né? Ela não se excede e também não cai pro menos, né? Eu vejo um movimento... esse movimento de menos, né, de uma certa rejeição, né, à roupa, à beleza, né, um pouco de medo, né, um medo de me vestir bem, medo de aparecer, porque, enfim, medo do que eu vou provocar no outro e se eu fizer o outro pensar algo ruim, enfim, uma certa rejeição, né, à beleza, a uma aparência bonita, né, uma aparência que de fato aparece, né, porque a gente aparece, a gente não é invisível. E, por outro lado, um exagero, né, uma obstinação pela roupa em si, uma obstinação por ostentar, por aparecer, de fato, mais do que os outros. E a pessoa que é elegante, ela não pensa assim, né, o melhor, inclusive, é o melhor para os demais. Né? É o melhor para todo mundo, né? Quando a gente pensa assim numa pessoa elegante, a gente pensa numa pessoa que não incomoda, é uma pessoa que não aparece nem mais nem menos, é uma pessoa que fala num tom adequado, é uma pessoa que agrada, é uma pessoa que é gostoso ficar perto de uma pessoa elegante. A verdade é essa. Então, acho que essa medida, né, que você está falando se encaixa muito nisso. Eu posso dizer que um missionário que está vestido num pano marrom é uma pessoa elegante. E eu posso dizer que uma mulher, né, sei lá, né, uma digital influencer com mais sofisticação, com mais adornos, é uma pessoa elegante, né? Então, tudo, né, vai depender de quem que é aquela pessoa, das circunstâncias dela, daquilo que ela pretende também com a imagem dela, né? E acho que é por aí, acho que essa medida, né, tem a ver com aquilo que a gente quer, com o serviço que a gente vai prestar, para quem nos vê, com o diálogo que a gente quer estabelecer com aquela pessoa que está ali na nossa frente, né? Acho que é por aí. É isso, imaginando personagens, né? Não pela fama, mas olhando só pelo ângulo da indumentária. Imagina que você está vendo o Obama, a Kate Middleton e Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. As roupas são completamente distintas, né? Essa é a roupa do Obama, para começar, uma roupa masculina. A Kate Middleton, ela é uma princesa. E a Madre Teresa de Calcutá é uma senhorinha de Calcutá, né? Da Índia. São famosos, tudo bem, mas... Bem, um é um homem negro, a outra é uma jovem, né? Branca, a outra é uma senhora indiana. Mas eu estaria errado em imaginar que todos eles estão elegantes, porque eles estão... A gente sabe como o Obama se veste, a gente sabe como a Kate Middleton se veste, a gente sabe como a Madre Teresa se veste, né? Todo mundo tem mais ou menos no imaginário a roupa dessas pessoas. A gente pode dizer que, olha, cada um... Bem, o Obama sempre daquele jeito mais clássico, a Kate Middleton também clássica, né? Do jeito dela. A Madre Teresa sempre com a mesma roupa, né? Ela nunca mudou de roupa, sempre aquela roupinha branca e azul, se eu não me engano. Né? Mas todos eles estão elegantes na sua medida. Talvez porque exatamente eles têm uma medida. A roupa comunica, de algum modo, a função deles. A roupa não... Exatamente, a roupa ela não chama atenção nem para mais nem para menos. Né? A roupa ela não tira, por assim dizer, a potência do para que eles estão no mundo. Né? Um é presidente dos Estados Unidos, outro ex-presidente dos Estados Unidos, outro é princesa do Reino Unido, da Inglaterra, e a outra é uma missionária em Calcutá. A roupa dá uma forma, seria estranho a gente imaginar, não é verdade? A Kate Middleton vestida como a Madre Teresa, a Madre Teresa vestida como a Kate Middleton e o Obama vestido, sei lá, como o Lewis Hamilton, sei lá, como um corredor de Fórmula 1, sei lá. Mas seria um negócio meio esquisito, né? Fala, porra, o Obama vestido como Neymar, você fala, porra, não sei se funciona ele com um shortinho, né? Não tem uma coisa disso? Olha, mas talvez o Neymar lá, do jeito que ele se veste, tá bem, porque é um atleta jovem, comunica, ele precisa comunicar uma função da potência física, com uma certa... algo meio sexy, né? Estaria errado pensar assim, Paulo? Você vê, são coisas completamente distintas, mas cada um parece elegante no seu modo. Não sei se você concorda também que o Neymar seja elegante, né? Não sei, ou que a Madre Teresa seja elegante, sei lá. Então, você tocou num ponto crucial, que é um ponto crucial da elegância, do bem vestir, da convivência, né?
quando a gente fala em se vestir, em elegância, a gente está falando na convivência, a gente está falando na nossa relação com os outros. Esse ponto crucial é a adequação. A adequação, ela é fundamental. É você caber naquele lugar. É você caber naquela função, né? Faz parte de algo que chama até de compostura. É uma coisa meio antiga falar em compostura, é uma coisa meio de vó, digamos assim. Mas eu acho até que a gente tem que resgatar muitos desses hábitos, valores, ensinamentos das nossas avós e bisavós, né? Porque uma pessoa composta é uma pessoa que tem... que exatamente, ela cabe nos lugares, ela tá encaixada, né, naqueles lugares. E sabe de uma coisa muito interessante, né, que muita gente fala sobre conforto no vestir. Eu quero me sentir confortável, eu quero estar confortável, O verdadeiro conforto no vestir não é você estar, por exemplo, com uma roupa velha, largada, largona, né, aquela coisa bem assim, né, chinelão, às vezes até digamos assim, mas assim, o verdadeiro conforto é você estar adequado às situações, né? Gera um grande desconforto, por exemplo, você imagina, eu chegando com uma roupa de praia no enterro, né? Uma coisa assim, totalmente desconexa, né, da situação. Seria uma falta de atenção minha, uma falta de presença, né? De uma falta de observação do outro, do que aquela situação espera de mim. E isso geraria um grande desconforto. E por outro lado, não. Por outro lado, se eu tô adequada, se eu tô encaixada, se eu sei o que se espera de uma pessoa nos diferentes ambientes, enfim, né? Qualquer que seja a minha... Eu posso até... Né, cada um tem seu estilo. Então, eu posso até usar um determinado estilo, enfim, né, diferente de outras pessoas, mas eu tô ali, né, mais ou menos respondendo àquela situação, né, aquele chamado que eu tenho ali naquela situação, eu tô confortável, eu tô adequada, eu tô elegante, eu tô dialogando com quem tá ali, né, eu tô instalada na realidade, né, é um termo que você usa muito e, de fato, quando você tá bem vestido, você tá perfeitamente instalado na realidade. Perfeito. Eu acho que tem uma palavra mestre aqui que a gente precisa abordar, que é a desconstrução, né? Ao passo que a desconstrução, ela funciona, né, como um conceito teórico, e ela, de fato, ela vai informando muitas teorias sociais acerca do homem na sociedade, das artes, etc. Ninguém está discutindo, a nossa ideia aqui não é fazer uma crítica cultural e discutir o conceito do desconstrucionismo, não vamos chegar tão fundo. Se por um lado, existe essa coisa da desconstrução no campo das ciências sociais, por outro lado, na vida concreta, na vida prática, no enterro do seu avô, não é verdade? Você pode brincar de desconstrucionista, que no fundo você vai ferir muito o sentimento da sua avó, e do seu pai e da sua mãe. Então, num mesmo mundo onde se fala de desconstrução e se fala de empatia, a gente tem que fazer uma escolha, né? No fundo, a gente vai precisar fazer uma escolha algumas vezes, na vida prática. Então, existem determinantes de vida prática que, olha, você pode questionar do ponto de vista teórico. Mas uma pessoa que é minimamente madura e se importa com o outro, né? Então, imagina que a gente tem um sujeito, né, de 21 anos, 21 anos, né? Ele está estudando coisas sobre desconstrucionismo, está estudando sobre Herbert Marcuse, está estudando na escola de Frankfurt, então ele tem ali uma vida na qual ele acredita nessas coisas. Ok, seria muito ofensivo da parte dele se ele fosse para o enterro do seu avô, né, de roupa de praia. Isso demonstra uma profunda imaturidade, você concorda? Mas preconceituosa é minha avó. Eu falei, eu sei, meu filho, mas agora que ela tá viúva, enlutada, se de fato você tá querendo brincar disso? Não parece uma coisa tão óbvia quando a gente fala assim? Eu falei, olha, meu filho, tudo bem, sua avó não sabe, não estudou os conceitos do desconstrucionismo, sua avó não sabe quem é Herbert Marcuse, sua avó não sabe quem é Derrida, sua avó não sabe nada sobre a escola de Frankfurt, sua avó não estudou o Bauhaus, entendeu? Sua avó não sabe o que é uma cadeira Barcelona, o que é um naked cake, a sua avó só tá viúva, cara. Entendeu? Ela só perdeu o seu avô, você tá entendendo? A tua mãe, que acabou de perder o pai, né? Então, essa é uma coisa que o terapeuta ele tem que saber conduzir. Falei, olha, existe momento para tudo. Existe momento para você estudar e escrever post no Facebook, no Twitter, até eventualmente escrever artigo científico e livro sobre desconstrucionismo. E existe momento no qual você precisa, por respeito e empatia,
né? Se vestir adequadamente. Você põe uma calça jeans e uma blusa preta. Ninguém tá pedindo pra você ir de terno e gravata pro enterro do seu avô, você concorda? Mas uma calça jeans escura, uma blusa preta, né? Um olhar contrito, já resolve o problema. Exato. Não parece que é isso, Paulo? Não tem algo por aí? Sempre comento, Ítalo, que a gente tá bem quando a gente articula essa questão do estilo pessoal, né? Que pode envolver algo muito inovador, muito original, muito desconstruído, né? Mas a gente sempre tem que articular com a adequação ao ambiente, né? Com aquilo que a situação espera de nós. Se não tiver essa articulação, não dá certo. A gente não sabe conviver. A gente tá vivendo só para nós, só para nossa criação, só para nossa... Tem o seu momento, né? Quando a gente fala de beleza, se fala muito de harmonia, de simetria, de tudo. Agora, nem sempre a harmonia vai ser a melhor linguagem. Às vezes a desarmonia, o contraste, enfim, ele vai comunicar mais em determinada situação. Né? Vamos usar até um exemplo, assim, né? Quando você do nada pinta o cabelo de louro, né? Tem uma quebra de harmonia ali, mas que quer comunicar algo. E tudo bem, né? Tem um momento, tem a intenção. Né? Porque tem gente que não sabe, mas eu platinei meu cabelo há pouco tempo, Foi. né? Exatamente. Então De fato, havia uma intenção, né? Naquela quebra de harmonia, enfim, né? Que acredito que tenha sido atingida. Só que tem momentos, né? Tem situações, a gente precisa ler a situação. E quando a gente fala do vestir, né? A gente toca no assunto da elegância, a gente sempre, né? Eu sempre comento enfim, né? Que a elegância, ela tá junto, a gente elege o melhor pro outro, né? A gente precisa pensar em quem está nos vendo. Vestir-se não é só sobre nós, a minha imagem não é só sobre mim. Pensar assim é pensar de uma forma imatura, desconectada, egoísta, né? Não, né? Eu preciso pensar no enterro, né? Na minha avó que tá ali no enterro, no casamento de alguém. Eu tenho um estilo super hippie, eu não gosto. Bom, mas naquele momento você vai ter que sair um pouco do seu estilo para poder fazer com que a pessoa levar um pouco assim de consideração, de carinho, de apreço por quem tá se casando. Mas tudo bem, mas a pessoa me ama de qualquer jeito, eu hippie, eu não hippie. Não tem nada contra o hippie, tá? Só tô dando um estilo, tô dando um exemplo de um estilo, oposto, né? Um hippie num casamento contemporâneo, casamento século XXI, na igreja, né? não vai funcionar. Assim, né? Digamos, mas assim, né? Naquele momento você vai sair de você. Você vai sair de você, né? Você vai dialogar, você vai pegar, né, né, aquilo que você tem de melhor e vai falar, bem, eu vou fazer isso por aquela pessoa, né? Eu vou comunicar com a minha imagem, o meu carinho, né, a minha alegria com aquela celebração, né, o meu contentamento. Então, sempre é importante a gente articular, né, essa coisa do estilo, né, da criatividade, da desarmonia, da desconstrução, que seja com a adequação, com aquilo que o outro precisa naquele momento, né? Só queria tocar num ponto, claro, dessa questão do vestir, do se vestir em casa, sabe? Que nesses últimos tempos muita gente ficou em casa, né? Muito e na verdade, assim, o pijama virou a indumentária de muita gente. Só que isso é completamente leva à falência, assim, a gente, né? Primeiro que, assim, como é que a gente vai se relacionar? Como é que a gente vai trabalhar em casa de pijama? Como é que a gente vai mostrar para os outros, né, que a gente tem um mínimo de disponibilidade para o serviço, que a gente se importa quando a gente está o dia inteiro de pijamão, largadão. Então, acho que isso é um ponto, assim, que a gente também, nas situações mais cotidianas, a gente precisa pensar, bem, né, tá, tudo bem, eu até gosto de ficar de pijama e tal, mas tá, qual é a minha função aqui agora, né? O que eu preciso comunicar para os meus filhos, para o meu marido, enfim, para mim mesmo, né? Enfim, acho importante tocar nesse assunto. Acho super importante, Paula. Acho que com isso a gente já vai encaminhando bem a nossa conversa, né? Vamos para a próxima aula desse módulo. A gente já deixa claro para os terapeutas que estão aqui, né, para os nossos alunos, o grande campo, né, que a moda tem, tanto na percepção pessoal quanto na comunicação e, sobretudo, a ferramenta, como isso é uma ferramenta muito útil
para fazer com que o sujeito saia um pouco de si, das suas questões e dos seus dramas, né? No fundo, daquele lugar mental de sofrimento chamado egoísmo, e passe a olhar um pouco para o mundo, para prestar um pouco mais atenção no outro, né? Então não se trata tanto de uma mudança de cosmovisão, de uma mudança do conjunto de crenças, mas de uma proposição prática que pode ajudar muito na vida prática e cotidiana, né? Então, Paula, obrigado. Vamos para a próxima. Eu que agradeço.